A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Alberto e hoje estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical. E hoje nós iremos estudar sobre a importância do conhecimento de Deus. Deus é um ser que ele nos revelou através das Sagradas Escrituras, mas ele nos dá a conhecer apenas o que ele quis nos revelar na sua revelação especial, que é as Sagradas Escrituras. E ele é um ser inescrutável, ou seja, ele é um ser que nós não podemos sondar, nós não podemos buscar o conhecimento total desse Deus. E sim o que ele quis nos revelar nas Sagradas Escrituras. Bom, vamos dar início então aqui ao nosso slide, falando sobre a importância do conhecimento e também o conhecimento é um ato íntimo de amor. Para o judeu, para a comunidade judaica, conhecer não é apenas saber quem é, e sim é ter um ato íntimo de amor. Tanto que quando se fala que conhece uma pessoa, não está falando que esse conhecimento é superficial. E sim, para a cultura deles, é um conhecimento profundo. Chega a ser um conhecimento de um ato íntimo de amor. Então, nesse estudo, nessa primeira aula da EBD 2024, estaremos estudando sobre o conhecimento de Deus nos leva ao temor. E também o conhecimento vem de Deus. É Deus que nos dá o conhecimento. Em Cristo está escondido todos os tesouros do conhecimento. Aqui uma exortação aqui é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. A falta do conhecimento pode destruir um povo. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais. E aqui a interpretação errada de 2 Coríntios 3,6, que é aquele versículo que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vamos lá, irmãos. No desenvolvimento aqui, nós temos Provérbios 1,7 que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui nós temos que diferenciar, por exemplo, temor e ter medo. Quando você tem medo de alguém, você afasta daquela pessoa. Se você tem medo de Deus, você vai querer afastar de Deus. E uma coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas o temor aqui não quer dizer que você tenha medo de Deus, e sim que você respeite a vontade de Deus, que você respeite a soberania de Deus e que você faça a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está exercendo o temor a Deus, que também é o princípio do conhecimento. Aqui em Salmos 94, dos versículos 9 a 11, diz o seguinte: será que quem fez o ouvido não ouve? Aqui é uma pergunta. Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Aqui demonstra o pleno conhecimento de Deus a respeito do homem. É Deus que deu, né, a condição do homem ouvir, porque que ele é feitura da mão de Deus. E
E aquele que também, por ter o conhecimento pleno, ele disciplina as nações e ele não deixará essas nações sem o devido castigo, porque ele é justo. E aquele também não tem sabedoria, aquele que dá ao homem o conhecimento, então é Deus que nos concede o conhecimento, então ele é o ser mais sábio que existe, né? Igual diz lá em Romanos, lá no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então o conhecimento de Deus ele é pleno, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e não tem como o homem querer passar Deus para trás. Uma linguagem bem clara. Não tem como, porque Deus ele é o detentor de todo o conhecimento. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos um outro texto, que Colossenses 2, 2, 3, que fala assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. E veja bem, a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui, amados irmãos, nos mostra claramente que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. É em Cristo. Cristo é a revelação final do Pai. Cristo, além dele ser revelação final do Pai, ele também ele demonstra a forma visível do Deus que é invisível. Então, se você quiser conhecer plenamente a Deus, você tem que conhecer Jesus. E da mesma forma, ao contrário. Se você quiser conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. E se você quiser conhecer Jesus, você tem que conhecer a Deus. Mas esse conhecimento, mais uma vez eu afirmo, vai ser parcial. Vai ser um conhecimento parcial pelo fato de que o conhecimento verdadeiro, total de Deus, para nós é impossível. Para nós não tem como. Nós vamos passar a eternidade inteira buscando o conhecimento de Deus e tempos após tempos nós vamos estar lá conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus Todo-Poderoso. E aqui Filipenses 1:9 até o 11 diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, conhecimento, né, esse conhecimento de toda percepção, para nós sabermos o que é melhor para nós, é o conhecimento de Cristo. E quem revela Cristo é o próprio Deus e na sua palavra. Veja bem que a revelação de Deus começou lá em Gênesis. É uma revelação progressiva. Deus vem se revelando ao homem ao longo do tempo. Essa revelação é progressiva. Mas quando chegou em Jesus, foi a revelação plena. Como diz lá Hebreus capítulo 1. Outrora, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. Hoje, ele nos fala através de Cristo. Então, Cristo é a revelação final de Deus. Né? Então, é uma coisa muito importante. E esse conhecimento, ele pode nos dar frutos e frutos de justiça por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amados irmãos, um fator interessante. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher sob a lei. Ele viveu aqui nesse mundo, ele morreu, foi pregado no madeiro e ele
ressuscitou e depois de algum tempo ele foi assunto ao céu. E quando ele chegou no céu, ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele foi o único que teve a condição de abrir o livro que estava na mão do Pai. Jesus, o Cordeiro, foi, pegou o livro da mão do Pai com 7 selos e abriu o livro. Ele é o único que é digno, que foi digno de abrir esse livro. Então, quando ele falou que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é a pura verdade. E ele colocou todos aqueles seus inimigos sob o estrado dos seus pés. E um dia ele irá voltar para julgar vivos e mortos, grandes e pequenos, e será o grande e terrível dia do Senhor. Então, amados irmãos, esse conhecimento está disponível para nós nas Sagradas Escrituras. Saber que Deus ele preparou todo um plano da salvação, numa revelação progressiva. Tudo que nós quisermos saber, ter o conhecimento sobre a salvação, está descrito na Bíblia Sagrada. Não há necessidade de nós procurarmos saber sobre a salvação em qualquer outra literatura. A grande e bendita salvação está descrita na Bíblia Sagrada. As outras literaturas são somente complementos, e complementos falíveis, né? Porque infalível, inerrante é somente a Bíblia Sagrada. Só ela pode nos dar conhecimento verdadeiro e puro a respeito do plano da salvação e também a respeito do Pai, ou seja, aquilo que o Pai quis nos revelar. Então, em Filipenses, aqui eu já falei, né? Vamos então aqui para Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva de seródia, que rega a terra. Oséias 6,3. Então aqui há uma exortação para que nós conheçamos e prossigamos a conhecer esse Deus, conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, hoje as pessoas não estão interessadas em conhecer plenamente o Senhor Deus, conhecer plenamente o plano da salvação. As pessoas estão muito pragmáticas, elas estão querendo só o que é útil para elas. E o conhecimento sublime divino não são interessantes para essas pessoas. Não são todos. Existe um remanescente fiel que busca cada vez mais conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Em 1 Timóteo 2, capítulo 3, 4, diz assim: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus era que todos sejam salvos, mas nós sabemos que muitos não serão. Então, nós temos que alegrarmos porque nós reconhecemos esse Deus soberano, esse Deus salvador, na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. E aqui em Oséias 4,6 diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também vos rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aqui é uma repreensão aos sacerdotes, lá no Antigo Testamento. Amados irmãos, hoje a igreja é formada pelos sacerdotes. Hoje há um sacerdócio universal do crente. O crente hoje ele tem a condição de estar exercendo um ofício, né, importantíssimo dentro do corpo de Cristo, que é pregar o evangelho a toda criatura, é buscar aqueles que estão perdidos. Esse é um sacerdócio.
Nós somos ministros do Evangelho, sacerdócio santo, nação eleita. Então, amados irmãos, vamos agir como tal, vamos agir como pessoas separadas para esse grande ministério, que é a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho tem o poder de salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois o grego. E aqui, Salmo 139 diz: Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, veja bem, tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Então, o conhecimento de Deus, mais uma vez eu ratifico, que é impossível a gente conhecer Deus na sua totalidade, porque Ele é um ser soberano, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é grandioso. E então, para nós, seres falíveis como nós, somos falhos, somos pequenos, nós não temos condições de conhecer o Senhor Deus em sua plenitude. O Senhor Deus, ele é inescrutável. Então, nós iremos conhecer ele lá na eternidade e vamos prosseguir a conhecer cada vez mais esse Deus durante a eternidade. Mas nunca se esgotará esse conhecimento, porque ele é imenso, ele é infinito. Então, é difícil a gente entender que Deus ele pode nos cercar por trás e pela frente, porque ele é onipresente. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. É o conhecimento de Deus, que é maravilhoso demais, revelado nas Sagradas Escrituras. Está além do meu alcance. O que ele não quis nos revelar. O mistério de Deus está além do nosso alcance. É tão elevado que não possa atingir. É grandioso demais esse Deus. Esse Deus é tão grande e eu fico encabulado, porque ele me ama e também ama você. Um Deus que é imenso, que é maior do que o universo, que é maior do que todas as coisas. E aqui tem o versículo que muitos interpretam da maneira errada, que é 2 Coríntios 3,6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os intérpretes errados, que interpretam essa passagem de uma maneira errada, ele diz aqui, ó, eles falam assim: você não pode estudar a Bíblia, você não pode estudar teologia, porque a letra mata. Mas isso é uma interpretação errada, porque aqui não está falando de você, a letra, como um estudo, um aprendizado. Aqui está falando da letra da lei. E a lei realmente, ela desnuda, ela nos mostra, apresenta-nos os nossos pecados. Então, no cumprimento da lei, nós não conseguiremos nunca, porque se você pecar num ponto da lei, você pecou em toda a lei. Então é impossível para nós, seres falhos, cumprir a lei de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, em sua totalidade. É impossível. Não é possível. Então por isso que a letra mata. Porque aquele que tentar cumprir a lei pelas suas próprias forças, ela irá perecer. Mas a lei tem um fator muito importante, tem um trabalho importante, é que ela nos leva a Cristo, que é o único que pode resolver o problema do pecador. Pela sua morte ali na cruz, ele resolveu nossos problemas. Pela sua crucificação ali, quando ele diz que está consumado, a obra estava completa. E no terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Então ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar e por isso que o sacrifício de Jesus é um sacrifício válido,
porque ele foi o único que cumpriu a lei. Uma vez cumprida a lei, ele tem a legalidade para morrer em nosso lugar e nos salvar. Isso, e ter a morte, né? A morte substitutiva, porque aquela morte de cruz era para nós, era para os pecadores. E ele, como um justo, morreu pelo injusto. Então, essa é a verdadeira interpretação que está falando aqui da antiga aliança, a lei representante que representava a antiga aliança e o Espírito de Cristo que nos vivifica. Então, se a lei ela nos mata porque ela desnuda, ela mostra nossos pecados, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos vivifica. Essa é a verdadeira interpretação. Então não tem nada a ver com o estudo da palavra, estudo. Você vai morrer por causa disso. É uma interpretação errada. Então, concluindo aqui o nosso estudo, essa nossa primeira aula da EBD, nós falamos sobre o conhecimento de Deus nos leva ao temor. O conhecimento vem de Deus. Em Cristo está escondido todos os tesouros do conhecimento. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. A falta de conhecimento pode destruir um povo. E o conhecimento de Deus é maravilhoso demais. E a interpretação errada dessa passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, estamos terminando aqui essa primeira aula da EBD, da Igreja Batista da Família. Ao passar das semanas aí, nós iremos gravar as outras aulas, né, sobre essa nossa escola bíblica dominical. Estaremos implementando todo domingo às 18 horas até às 19 será a nossa escola bíblica. E para complementar o estudo que nós demos lá, que nós daremos lá, estaremos gravando um vídeo a respeito do assunto. Então que Deus possa abençoar grandemente todos vocês e até a próxima aula.